A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor sextou e foi embora lá para Orlando, em Disney. O senhor sextou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor sextou, além disso? Com a palavra, o próximo orador inscrito por permuta, o deputado Rogério Correia. Presidente, eu vou iniciar com um vídeo e depois com um documento, porque é importante vídeo, imagens e documentos para contestar palavras que às vezes podem não ser verdade. Então eu pediria que passasse um vídeo de 2 minutos, pediria ao depoente que pudesse prestar atenção, pois pretendo embasar meus questionamentos exatamente sobre esse vídeo. A facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domingo. Ele era o secretário de segurança da época. Ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Março de 2021. Anderson Torres vira ministro da Justiça e Segurança Pública com uma prioridade: cooptar as polícias para a causa golpista. E horas após tomar posse como novo ministro da Justiça, Anderson Torres comunicou que vai trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A medida tinha um motivo. De 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição. O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso. Envolvimento que incluía tirar a confiança do povo nas urnas. Que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. E o pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Como o golpe não veio, Torres foi para a segurança do Distrito Federal e diminuiu o contingente policial justamente quando o acampamento golpista crescia. Não seguraram! Não tem como segurar! Como se não bastasse, Torres abandonou suas funções, mesmo sem estar de férias. Agora, ele precisa explicar o quanto agiu por iniciativa própria e o quanto foi a mando do ex-capitão derrotado. Bem, senhor Anderson Torres, essas cenas são muito nítidas e contam uma história real que aconteceu no Brasil. Esses atos violentos que o senhor acabou de assistir ali, o senhor então não sabia que isso ia acontecer no dia 6, quando o senhor viajou? Não tinha nada que indicasse atos violentos no dia 6. Nada que indicasse? Não. O senhor conhece um documento que nos chegou sigiloso? É o documento 128, que está aqui na CPMI. Ele é da Secretaria do Estado de Segurança Pública. Era a secretaria que o senhor era secretário. No dia 6 de janeiro, foi o dia que o senhor viajou. Este documento é da Subsecretaria de Inteligência. Eu vou ler aqui alguns textos. O senhor conhece esse documento? Documento número 6? Por gentileza. Por gentileza, eu vou ler. Entre as eventuais ações estariam a invasão de órgãos públicos e o bloqueio em refinarias ou distribuidoras de combustíveis. O documento chama atenção dizendo que circulava isto nas redes sociais. Você ouviu esse documento? Esse documento, deputado, ele foi transmitido para o gabinete do secretário e eu já tinha saído da secretaria. Mas tem um detalhe... O senhor tinha saído da secretaria? Mas esse documento no dia 6, o senhor saiu à noite? Até às 18 horas. Esse documento foi depois das 18? Foi depois. Não foi. Eu vou mostrar para o senhor o horário. Eu, pelo menos, não recebi. Ele não foi. Ele foi à parte da tarde. Mas ele diz mais. Vamos lá. Eu vou terminar de ler o documento para o senhor dizer... Realmente, o que o senhor disse aqui não condiz com nada isso aqui. É da subsecretaria, da secretaria do senhor. É do dia 6. Perfeito. Não foi à noite depois que o senhor viajou, não. Com certeza não foi. Veja bem. Em virtude do resultado das eleições presidenciais, aí vai dizer que está sendo desmobilizado o quartel, mas diz: nota-se convocação para as novas mobilizações pelas redes sociais e previstas para ocorrer em Brasília
contra o atual governo federal. Depois ele vem com o título número 2, mobilizações de oposição ao atual governo federal entre os dias 6 e 8 de janeiro. Isso é da secretaria do senhor. A. Convocação para os atos entre dias 6 e 8. Circula convocação para o ato em Brasília intitulado Tomada de Poder pelo Povo. As divulgações apresentam de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada do poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Quem não tem risco, não acha que é perigoso o golpe, vou ler de novo. Principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Entre os organizadores estariam integrantes dos grupos autodenominados de patriotas, além dos segmentos do agronegócio e caminhoneiros, secretaria do senhor, viu? Assinala-se ainda grupo de mensagem no qual os integrantes seriam pessoas conhecidas por caques, caçadores, atiradores e colecionadores, e postagens sobre sitiar Brasília, e que denotam a intenção de prática de atos de violência no dia 8 de janeiro. Continua o documento que foi feito pela sua subsecretaria, que o senhor vai me dizer se teve ou não conhecimento desse documento. E ele não foi à noite, viu? Não venha com essa história. Veja bem, greve geral. No que concerne a dinâmica da mobilização, estariam sendo propostos os seguintes itens, entre os outros: instalação de acampamentos ou bloqueios locais, como refinarias, etc., no Paraná, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc., impedir o acesso de servidores aos órgãos, ocupar órgãos públicos representando os 3 poderes. Seria o day after, seria, Jandira, o dia seguinte, depois da ocupação, viria uma pretensa greve geral para justificar a ação golpista que estava lá. Esse documento foi da sua subsecretaria, o documento sigiloso, qualquer deputado que é da CPMI pode obter o documento 128 da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança, no dia 6 de janeiro de 2023. Esse documento diz exatamente o contrário do que o senhor disse aqui. O negócio é o seguinte, senhor deputado, o protocolo de ações integradas feito pela Secretaria, ele previa ações para conter tudo isso aí. Por isso que eu digo, eu assinei isso aqui às 15h28 da tarde. Volto a dizer ao senhor, se esse planejamento tivesse sido cumprido à risca, não teria... O planejamento é outra história. Eu estou falando do documento que foi feito pela sua subsecretaria e que alertava que o senhor disse que não sabia que viajou. A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor sextou e foi embora lá para Orlando, em Disney. O senhor sextou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor sextou, além disso? A live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como o Bolsonaro? O voto impresso que o senhor ali pregou. Então, veja bem, tem tudo isso, uma sucessão de histórico. O senhor pregava o voto impresso, ou seja, o voto eletrônico não valia nada, como o ex-presidente Bolsonaro disse diversas vezes, inclusive aos embaixadores, e por isso ele está inelegível. Pois ali tinha um fechamento evidente. Ali era o fundamento mais fundamental da tentativa de golpe, que as eleições não teriam validade, segundo Bolsonaro, seriam fraudadas. E o senhor ali aparece na cena dizendo que o Ministério da Justiça faria tudo o que estivesse ao alcance para o voto impresso. Ou seja, contra a tese do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu chego na questão do que o senhor chama de fantasiosa minuta do golpe, que, ironicamente, o senhor diz que alguém arrumou a casa e esqueceu de jogar fora. Ora, essa minuta do golpe era exatamente atingindo o TSE, esse mesmo que o senhor tacou as urnas eletrônicas e queria o voto impresso como ministro da Justiça. Então, veja bem, não pega isso que o senhor está dizendo. Agora, outra questão, se o senhor sabia que tinha um plano, é evidente, fica aqui claro, que este plano... Olha, eu já participei de muitas manifestações, já fiz muita greve, sempre manifestações pacíficas. Se esta fosse uma manifestação pacífica, ela não era, o senhor viu aí a violência dela, a polícia militar teria feito a dispersão daquele pessoal imediatamente, principalmente sabendo disso que eu li aqui. Qualquer manifestação muito maior que essa já foi dispersada
por forças policiais, inclusive pequenas, com gás lacrimogêneo. O senhor sabe disso, o senhor é policial federal, sabe bem disso. E lá nada disso foi feito. O senhor quer que eu acredite que isso não era planejado, que essas pessoas vieram aqui rezar com Bíblia, enrolado em bandeira verde e amarela? O senhor quer que a gente acredite numa mentira dessa? Realmente, esta narrativa, esta sim é fantasiosa. A verdade é que o senhor foi ministro, secretário de Segurança, assim como Mauro Cid, é um outro capítulo, e ia assumir também o comando em Goiânia para vir de lá com homens armados para consolidar o golpe. Certamente, tudo isso será aprovado. E eu termino, presidente, dizendo o seguinte: 30 anos de cadeia ontem a Procuradoria-Geral da República já colocou para quem fez a quebradeira aqui. Imagine para quem foram os autores intelectuais desse golpe de Estado que se tentou no Brasil. Muito obrigado, deputado. Presidente.